A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, cura e leva o homem para o céu. Estou fazendo mais uma vez a leitura da Bíblia. Estou aqui no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, né? O primeiro livro do Pentateuco, né? Dos primeiros 5 livros da Bíblia. Eu estou aqui no capítulo 6. Eu vou compartilhar com os irmãos os primeiros versículos aqui, que tem algo interessante aqui para nós conversarmos. O texto fica em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é fiel. O apóstolo Paulo vai dizer que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. O que nós precisamos fazer é compreender a palavra de Deus. É interpretar a palavra de Deus de forma responsável e de forma bíblica. Existe uma regra básica de hermenêutica, de interpretação bíblica, de que a Bíblia, ela mesma se explica, né? Então nós não podemos pegar um texto isolado das Escrituras para embasar uma visão teológica, não é? E aqui no texto de Gênesis capítulo 6, existe uma interpretação, no meu ver, equivocada de alguns teólogos. Pessoas até conhecidíssimas, né? Eu fiquei admirado em ver, uma certa feita, que o Dr. Russell Shedd, um dos maiores especialistas aí no Novo Testamento, principalmente, já falecido, ele interpretava aqui os filhos de Deus como anjos, que tiveram relações sexuais com mulheres aqui na Terra e que daí nasceram aí os nefilins, né, os gigantes, os homens, né, homens de grande estatura, né. Que na verdade esses homens de grande estatura até hoje tem. Existe na Índia aí um homem de quase 3 metros de altura, né. No basquete tem rapazes aí, homens aí com 2,15 metros, né? É maior do que uma porta. Então é um gigante, imagine perto de Davi, um jovem, né? De estatura mediana, diante de um homem de quase 3 metros de altura. É um gigante. Então, alguns interpretam dessa forma, mas eu louvo a Deus porque a grande maioria, eu creio, entendem que aqui está falando de geração, a geração de Sem, né, de pessoas piedosas, e a geração de Cão, né, homens de pessoas que não tinham compromisso com Deus. E acabou havendo uma mistura, né? Esses homens tiveram relação com essas mulheres, se misturaram, os filhos de Deus. Isso aconteceu muito na Bíblia, né, meu irmão? Por exemplo, Deus deu ordens para o povo de Deus, né, principalmente para a liderança, para Davi, para Salomão, para que eles não tomassem em casamento mulheres pagãs, para não se misturarem, porque as consequências seriam o quê? Devastadoras, e foram devastadoras. A nação de Israel se desviou, se dividiu por conta dessa desobediência, né? Salomão teve várias mulheres pagãs. Elas chegaram a construir templos pagãos. E o povo acabou se corrompendo. E foi o que houve aqui em Gênesis, capítulo 6. Né? Homens piedosos tomaram para si, ficaram encantados com a beleza das mulheres, que não eram tementes a Deus, que não tinham compromisso com Deus, e tomaram para si essas mulheres. E daí acabou Deus punindo também por isso. Aqui tem um princípio interessante que nós precisamos aprender, que a desobediência, ela nos leva a uma punição de Deus. Deus é Pai. Né? O autor aos Hebreus, ele escrevendo a carta aos Hebreus, ele vai dizer, ó, se vocês
não estão sendo disciplinados, então vocês não são filhos, vocês são bastardos. E a consequência dessa união acabou gerando uma punição. E Deus pegou e puniu o homem, diz: agora eu vou diminuir o tempo de vocês. Vocês agora, o tempo de vocês vai ser de 120 anos. As pessoas viviam muito mais anos. E Deus, a partir daqui, mais uma punição, dentre várias que vão acontecer nas Escrituras por conta da desobediência. Então eu entendo que aqui no livro de Gênesis está um princípio, no capítulo 6, um princípio importantíssimo. Né? A gente fala do jugo desigual. Agora, por que eu creio que aqui não tem nada a ver com anjo? Vamos lá, eu já ia esquecendo. Vamos para o texto, né? Marcos, capítulo 12, versículo de número 25. Olha o que diz o texto. Olha só, Jesus falando: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos do céu. Até porque, né, meu irmão, se nós fôssemos entrar nessa questão de que anjos realmente tiveram relação sexual, sexuais com mulheres aqui na Terra, nós iríamos acabar entrando numa mitologia grega, né? Então, a mitologia grega tem um fundo de verdade, né? Semideuses, né? Deuses tendo relação com mulheres aqui na Terra, e daí foram nascendo semideuses. Seria uma coisa assim absurda, coisa que a Bíblia não defende no seu contexto, né? Em todas as Escrituras a gente não vê esse tipo de ensinamento. Muito pelo contrário. Mas um princípio importante que nós vemos aqui é o princípio da obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Né? Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Né? Às vezes, muita gente fala, nós precisamos amar. É verdade, Jesus ensinou a nós amarmos a todos. Isso não significa comungar com o pecado. Não significa comungar com alguém de jugo desigual. Né? Eu creio na palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é o nosso manual de regra e fé. Mas aquela menina, aquele rapaz, não crê. Então não tem como. Como que a gente vai conviver? Como que esse relacionamento vai funcionar se nós estamos andando em caminhos diferentes? Não funciona. Com certeza vai ter dificuldade. É a mesma coisa de você... eu não gosto de balada, eu sou uma pessoa pacata, eu sou caseiro, e eu vou casar com uma pessoa que gosta de ir para balada todo final de semana. Será que esse casamento vai durar? Será que esse relacionamento vai funcionar? Não vai. Ou ela vai ter que mudar e ir para balada todo final de semana, ou ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. E muitas das vezes ninguém quer abrir mão de nada. E quando nós falamos das coisas espirituais, é mais grave ainda, porque é mais fácil o carnal derrubar o espiritual do que o espiritual vencer o carnal. Sabe por quê? Porque, de uma certa forma, todos nós somos carnais. O apóstolo Paulo vai dizer assim, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas não faço eu, mas sim o pecado que habita em mim. Nós somos carnais. Por isso que Jesus vai dizer, vigiai e orai, porque o inimigo anda ao redor. Quem é o nosso maior inimigo? São os nossos desejos. E a gente vai ver isso, meu irmão, minha irmã, nas Escrituras. Por que o povo foi condenado com o dilúvio? Por que aconteceu isso? Por conta da desobediência. O povo queria viver a sua carnalidade. Enquanto Noé estava construindo a arca, né, ensinando o povo, falando para o povo, Deus me deu essa ordem e tal, ninguém deu ouvidos. Pode ter certeza, ninguém deu ouvidos. E aconteceu o quê? Foram punidos por conta disso. Então, para nós não sermos punidos, meu irmão, por Deus, e muitas das vezes Deus não precisa nem nos punir, né? As consequências do nosso pecado já é a punição. As consequências naturais. Salomão, ele se casou com várias mulheres pagãs. Sabe o que aconteceu? Ele trouxe a idolatria para o meio do povo. Consequentemente, quando o filho dele assumiu, Roboão, ele fez a mesma coisa. Ele continuou no pecado. Ele quis impor mais impostos ainda no povo. Sabe o que aconteceu? A nação de Israel se dividiu. E a nação de Israel está dividida até hoje, por conta da desobediência. Então, nós precisamos entender aqui no capítulo 6, primeiro,
que o filho de Deus e as filhas dos homens são os descendentes de Sem e de Cão. Os descendentes temente a Deus, pessoas temente a Deus, e pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus, que vivia satisfazendo a sua concupiscência, né, os seus desejos. E quando os descendentes, né, os filhos de Deus, se misturaram com essas filhas dos homens, né, sofreram as consequências dos seus erros, né, e das suas escolhas. Né? Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que tudo aquilo que nós venhamos a fazer ou a escolher, nós precisamos sempre pedir a direção de Deus. Orar a Deus e falar, Senhor, né, será que isso que eu estou querendo para a minha vida vai ser bom para mim? Será que esse rapaz que eu estou querendo me relacionar, será que é um homem de Deus? É uma pessoa temente a Deus? É uma pessoa que crê nos mesmos princípios que eu creio? Porque se for diferente, se não for dessa forma, meu irmão, minha irmã, a probabilidade de dar errado é muito grande. É muito grande. É muito grande. É igual água e fogo, né? Tem até um desenho animado aí que está no cinema, que é os elementos, né? Os 4 elementos, parece um negócio assim. Os 5 elementos, um negócio assim. E o rapaz, que é a água, ele tenta se relacionar com uma menina que é fogo. Olha só, como é que funciona? Água e fogo. A probabilidade da água, do fogo, da água apagar o fogo é muito grande. E dependendo da quantidade de água, há a possibilidade também do fogo evaporar a água. Olha só. E é mais ou menos isso, meu irmão, minha irmã. É isso aqui que nós precisamos aprender aqui no livro de Gênesis. Essa mitologia grega que muitos tentam trazer para esse texto, de que os anjos tiveram relação com mulheres, eu não creio assim. Até porque, no versículo 3, no versículo 3, ele vai dizer assim, então diz o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Está se referindo a homem aqui, ele está se referindo a anjo. Pois este é carnal. O homem é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Você pode ver que o texto, o versículo sequente aqui, o versículo 3, já explica o versículo número 2. Já explica. Está se referindo a homens. Então, que possamos verdadeiramente fazer a escolha correta, que precisamos buscar em Deus, precisamos esperar em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando sabedoria, nos dando entendimento da palavra de Deus, nos dando uma compreensão mais ampla da palavra de Deus, para que possamos prosseguir no nosso processo de santificação e de mortificação do velho homem. Fiquem na paz, em nome de Jesus.